onde eu tenho o sócio da TID Sustentável, Felipe Mendes, para a gente falar sobre aumento do lucro no agro através da economia de água. Olá, Felipe, tudo bem? Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Otávio. É um prazer muito grande para a gente estar aqui e a gente agradece bastante por esse espaço e parabeniza também por vocês estarem trazendo uma pauta tão importante aí para todos os ouvintes. Mesmo porque estamos na semana do Dia Mundial da Água, que é o próximo sábado, dia 22, e graças a Deus, né, e as informações, a humanidade hoje já entendeu a importância desse bem, que é um bem finito. Né? Todo mundo achava que a água era infinita, desperdiçava, para com isso. E quando nós estamos falando de bem finito, nós estamos falando de água potável, principalmente, que é aquela que a gente precisa para praticamente tudo. Bem, eu acho que eu pediria a você que falasse um pouquinho da importância da água no mundo, porque o Brasil é a maior reserva de água potável do mundo. E durante muito tempo a gente não tinha muita consciência disso e desperdiçava. Hoje temos uma boa consciência e métodos alternativos são utilizados para justamente economizar água e propor um melhor rendimento na questão da lucratividade, do lucro, né, do negócio, mas também, principalmente, na questão do uso sensato e racional da água. Depois eu vou pedir para você, porque você como técnico, vocês mandaram um material aqui para a gente e eu vou te colocar na forma de tópicos. Alguns tópicos que vocês colocaram que Show. são formas de economizar água e aí você discorre sobre cada um deles, que eu acho que fica mais clara, mais direta e mais objetiva a nossa entrevista, a sua participação, assim como deve ser a economia de água também, e o cuidado com a água, né, o bem finito da humanidade. Fala um pouquinho sobre a É, importância da água. eu concordo com você que é uma pauta que as pessoas vêm sendo cada vez mais conscientizadas. Mas eu tenho dados aqui que é importante a gente trazer à tona, porque algumas pessoas ainda acham que não é uma problemática, sendo que a gente já tem mais de 2 bilhões de pessoas que vivem hoje em países com alto nível de estresse relacionado à água potável, como você comentou, né? Porém, a gente tem mais de metade da população, a gente está com uma população mundial de 8 bilhões de pessoas, e a gente já tem mais de 4 bilhões que enfrentam ao menos uma vez no ano a escassez hídrica, o que é extremamente relevante. Quando a gente fala da cultura agrícola, mais de 25% dessa cultura agrícola estão em áreas com risco hídrico. Então, a gente está falando dessas pessoas, né, que não têm acesso a esse bem que é vital, igual você comentou, a água potável, que efetivamente nesse mesmo território a gente está vivendo o sistema agrícola, culturas agrícolas, a gente está falando para um público agrícola aqui também, e cerca de 25% dessa cultura agrícola está em áreas com risco hídrico. Trazendo essa discussão um pouco mais para o Brasil, a gente já tem mais de 33 milhões de pessoas nesse país que não têm acesso à água potável, né? Em contrapartida, o que para a gente aqui que trabalha como core aqui na parte de economia de água é uma incoerência muito grande, a gente já tem aí mais de 7 trilhões de litros de água que são desperdiçados por ano. Isso daí corresponde, só para o pessoal ficar um pouco mais visual mesmo, o pessoal que está assistindo a gente, é como se a gente jogasse fora, literalmente, jogasse por água abaixo, né, 7,6 mil piscinas olímpicas de água potável por dia. Então, assim, o que esses dados trazem para a gente? Sim, a pauta de água, ela é um problema. Eu concordo que só o fato de a gente estar aqui tendo espaço para falar sobre isso já mostra que existe sim uma conscientização. O problema ainda é grande e a gente precisa ao máximo usar esse espaço de comunicação, por isso que eu até parabenizei no início da entrevista, vocês darem esse espaço para a gente trazer efetivamente esses números e conscientizar. Legal, Felipe. Bom, vamos lá então, porque a gente tem um tempo restrito aqui para utilizar e tem 5 ou 6 tópicos aqui que são fundamentais, que é para uso racional da água, economia de água, esse bem finito que nós já falamos aqui, você e eu, sobre a importância disso, e claro, melhorar a lucratividade no fim, porque a água é um bem caro e vai ser cada vez mais caro. Portanto, o uso racional é fundamental. E aí, o primeiro tópico que eu te coloco é irrigação de precisão, é fundamental. Então, a irrigação de precisão, eu acho que de todos os tópicos que eu vou falar hoje, ele é um pouco, ele é o mais técnico, mas é basicamente a gente não trazer irrigação baseado no feeling, tá? Esse tempo acabou na agricultura. Para você ter ideia, a irrigação de precisão por si só, ela aumenta a eficiência hídrica entre 90% e 95% ali, na parte da irrigação. E a gente sabe que
o segmento de produção agrícola, a indústria agrícola, ela é a que disparadamente mais utiliza água em termos de processo. Então a gente tem, por exemplo, sistemas avançados de gotejamento que a gente pode utilizar com o objetivo de distribuir água diretamente numa zona mais radicular, digamos assim, das plantas. Significa que a gente, em vez de distribuir em massa no solo fértil ali, a gente vai distribuir exatamente na raiz da planta e a gente vai conseguir otimizar. Então essa é uma das formas de a gente conseguir ter mais precisão, o nome já diz, né, irrigação de precisão, o que vai trazer mais eficiência. Existem outros, como a microaspersão, irrigação superficial também, que são formas que a gente tem de utilizar aspersores, por exemplo, para distribuir a água em forma de gotículas finas e trazer também essa otimização. Então, a irrigação de precisão é a gente usar essas formas que a gente tem, são metodologias mesmo, para a gente trazer precisão na hora de distribuir esse recurso hídrico que não é infinito e que é sim uma forma de a gente conseguir direcionar mais essa irrigação para a gente poder ter otimização nesse uso de água. E agora eu vou chover no molhado aqui, como diz o ditado, porque a gente fala para público do agronegócio, mas a gente fala para o público leigo também. Aí o leigo vai falar, mas isso aí é só para pouca coisa, pequena. Não, não, meu amigo. Canavial com irrigação, cafezal com irrigação, laranjal com irrigação e etc. e tal. É o uso racional, porque você precisa colocar exatamente aquilo que a planta precisa. E aí entra a tecnologia de novo. Sensores que indicam a hora de gotejar, a hora de fazer a aspersão, a hora da irrigação. Sensores são fundamentais. O sensoriamento inteligente, na realidade, ele vai te ajudar a implementar uma rede de sensores de umidade no solo, né? Então, digamos assim, como que você sabe exatamente a hora que você precisa irrigar um solo? Isso daí vai ser de acordo com a particularidade de cada bem que está sendo produzido ali. E aí você pode utilizar o que a gente chama de internet das coisas. Para quem está assistindo a gente, para entender de forma mais simples o que significa internet das coisas, que é o que popularmente a gente conhece como IoT, nada mais são do que dispositivos que são utilizados para gerar uma interconexão entre ali o mundo real e o mundo da internet da conectividade. Então, quando você vê aqueles relógios inteligentes, isso é a internet das coisas. Quando você vê sensores em reservatórios, isso é a internet das coisas. E por que não utilizar isso no sistema agrícola também, na produção agrícola? Então, é forma que a gente tem de colocar sensores de internet das coisas e fazer uma interconectividade ali para monitorar as condições hídricas, climáticas em tempo real. Isso daí são variáveis que vão ser controladas usando a tecnologia como base de tomada de decisão, o que vai facilitar que a gente não utilize numa produção agrícola menos água do que é necessário, porque eu não posso fazer isso, eu estou falando de recurso financeiro ali, tá? Então eu estou falando de uma ampla gama de recurso financeiro que foi utilizado, eu não posso utilizar menos do que necessário, porque eu mato uma plantação como um todo se eu fizer isso, e eu não preciso utilizar mais, porque eu posso, inclusive, destruir uma plantação por utilizar mais. Eu não preciso trabalhar mais no feeding. Eu posso utilizar essas variáveis climáticas através desse sistema de sensoriamento, saber exatamente a hora e o volume de água necessário para cada um das espécies que estão sendo produzidas ali. Bom, já que você entrou na atividade meteorológica, eu vou juntar duas coisas num pacote só. Porque a atividade meteorológica é fundamental, a análise de dados meteorológicos, porque você pode utilizar a água da chuva e armazenar a água da chuva, inclusive. Né? E reutilizar também águas residuais, porque é perfeitamente possível tratar, mesmo águas que contenham aí muita coisa, metais pesados, hoje é possível tratar e reutilizar isso de uma forma adequada. Então, dá para juntar as duas coisas numa resposta só. Dá, com certeza. A utilização de águas residuais e água da chuva também, né, que vem como contrapartida, ela é necessária. Um ponto que é importante deixar muito claro, tá, pessoal? A gente não vai reutilizar essa água para usos potáveis, tá? Então, eles são para usos não potáveis, a não ser que passe por um tratamento muito preciso ali para a gente conseguir remover impurezas, porque sim, a reutilização ela é muito importante e a gente consegue, dessa forma, utilizar a água para processos de filtração, desinfecção, osmose reversa. A gente consegue reduzir o custo com o uso de água potável e utilizar água que não é potável em fins que você poderia estar usando água potável, como a parte de irrigação de áreas não alimentícias, limpeza de equipamento. Então, repara,
A limpeza de um macro equipamento ali, eu usaria uma quantidade, um volume muito alto de água potável. E não é necessário, eu posso, por exemplo, fazer uma análise de dados meteorológicos, que foi o que o Otávio comentou, da chuva, e eu utilizar um sistema de reutilização de água da chuva, que seja basicamente uma cisterna ou uma caixa d'água, onde eu utilizo esse reservatório somente para reservar a água dessa fonte, né, que seria a água da chuva, e essa água, sim, eu uso para fins não potáveis, como essa limpeza. Então eu substituo, em vez de usar a água potável, que é a que eu comentei no início, que está escassa, eu uso a água da chuva, entendeu? Então isso daí me traz um ganho ambiental, fato, porque aí eu estou deixando esse recurso que seria utilizado para fins não potáveis, eu estou deixando para aquelas pessoas que eu falei que não têm acesso, por exemplo, mas claro que me gera ganho financeiro também. Então a água da chuva ela não seria utilizada com simples instalações de calhas para a gente conseguir abastecer ali um reservatório único e exclusivamente da água de chuva, eu consigo fazer um uso para uma água que seria potável para fins não potáveis, né? É isso. Então a gente consegue ganhar a parte financeira também. É isso aí. E deixa a água potável, como o pessoal brinca numa piadinha bem, deixa a água potável, né? Água potável, potável. Então, sempre brincaram comigo isso. Cada vez que tem um caminhão de água potável, eu falo, tá um caminhão de água para você, Otávio. Brincadeira. Vem cá, e hoje a gente tem, já caminhando aqui para o final, a pesquisa hoje, ela ajuda e muito a você encontrar cultivares que utilizam menos quantidade de água para obter uma produtividade maior. Inclusive, a pesquisa trabalha hoje com um enraizamento mais profundo das plantas, para que elas possam ir buscar água em camadas mais profundas do solo, não ficando tanto à mercê daquele pequeno palmo ou 2 palmos que fica a planta praticamente dependente. Então, utilizar isso também, variedades mais que produzem mais, com menos água, e juntando isso também, práticas de gestão hídrica, né? Isso daí é extremamente interessante, né? Porque quando a gente vai entrar com variedades, muitas vezes o agricultor ali ele acaba cometendo uma falha de geograficamente mesmo ali no espaço que ele tem físico, ele colocar uma variedade que não precisa de tanta água ou que precisa de menos, junto geograficamente no local ali, no ambiente que ele tem, de uma que precisa de muita água. Isso daí é um erro. Então, a prática de conservação desse recurso, ele passa pela ideia também de eu conseguir setorizar, digamos assim. Então, dentro do estabelecimento, dentro de um local, no espaço físico dele, eu coloco próximos variedades que precisam menos de água com variedades que precisam menos de água. E não o contrário, que eu preciso de mais água junto com o que precisa de menos água. Porque isso daí gera um desperdício também. Então, eu consigo criar uma estratégia também de trazer ali espaços físicos próximos daquelas variedades que precisam de uma quantidade similar de água também. Isso é uma outra forma de a gente ser mais eficiente em termos de recursos hídricos e, é claro, faz parte aí do que diz respeito à educação e treinamento aí do corpo laboral e da equipe que está fazendo essa produção e essa estratégia. Mas eu acho que o principal também, né, até para fechar essa sexta dica, digamos assim, é a parte de educação e treinamento contínuo e até a parte de auditoria também. Então, você que trabalha nessa parte do sistema agrícola, continue estudando, porque as tecnologias elas estão sendo desenvolvidas, os problemas eles vão sendo sanados. A gente está num país que está em pleno desenvolvimento de novas tecnologias, a gente comentou algumas delas aqui. O mais importante é você nunca parar de estudar, porque a forma que você faz hoje, daqui a um ano pode ser totalmente diferente, isso daí vai se converter com certeza em mais eficiência, em ganho financeiro, claro, aumento de margem aí, que vai facilitar para a gente poder ganhar tanto em cunho ambiental, né? A gente já comentou sobre a problemática, mas em cunho financeiro também, extremamente importante, um dos seus principais insumos, sem dúvida, é a água. Legal. É isso aí, estudar sempre, aprender sempre, estar com a mente aberta para as novas tecnologias e as novas técnicas existem inúmeros exemplos. Aliás, a vida é um exemplo disso em tudo, em todas as coisas. Só para não deixar passar um ligado à água e ligado ao agronegócio, antigamente todo mundo punha o boi para beber água na margem do rio. O que acontecia? A mata ciliar foi acabando, a terra foi sendo solapada pelo pisoteio do gado, acabou havendo o assoreamento do rio, ou seja, o rio ficou mais raso, e aí você acabou perdendo água, não só você, mas o rio tem um caminho que ele ajuda muita gente no caminho. Você atrapalhou quem está depois de você também, além de você. Hoje, a manutenção da mata ciliar é fundamental
para a microfauna, para a microvegetação, a grande vegetação. O boi não vai mais lá beber água porque você já sabe que não tem que assorear até, pisotear para assorear. E aí vem a vossoroca, que é a erosão, vem junto. É uma cadeia de coisas. Então, é isso. Tem que ir aprendendo sempre. Muitas coisas antigas continuam valendo, com novas técnicas, algumas da mesma forma, mas outras mudaram completamente. E também não deve haver condenação, na minha opinião sempre, aquilo que foi feito no passado e que era considerado como uma técnica vital para você poder produzir. Agora, não adotar a nova técnica no novo tempo e no novo mundo, aí sim é uma burrice que não tem tamanho e é uma inconsequência sem tamanho também. Olha, Fernanda, muito obrigado pela participação aí. Excelente aí a sua colocação, a sua entrevista. Tá bom? Eu que agradeço, reforço aí que não só eu, quanto a T&D Sustentável, a gente está à disposição para você, para os telespectadores também, sempre que for necessário. Economia de água com a gente mesmo, vocês podem seguir a gente em @tedsustentável lá no Instagram, www.tedsustentável.com.br para conhecer nossos cases também, nossos focos de economia de água, os resultados que a gente tem gerado, já são mais de 1 bilhão de litros de água economizados a nível nacional. Então, assim, esse é o nosso propósito, a gente agradece muito o espaço novamente e deseja aí um excelente resto de dia para todas as pessoas que estão assistindo. E aí? E uma boa semana para você também, para todo mundo que está só começando. Hoje é segunda. Abraço e até breve. Tchau.